Olá, eu sou Bruna van der Koken, professora e pesquisadora, e hoje a gente vai entender um pouquinho sobre as leis que regem o patrimônio cultural do Brasil. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho da história do que hoje a gente chama de IPHAN. O IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é uma autarquia federal, criada na década de 30, mais especificamente 13 de janeiro de 37, com o intuito de proteger os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória de diferentes portadores de diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nas quais se incluem formas de expressão, modos de criar, fazer, viver, criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas culturais. Os conjuntos urbanos e sítios de valor históricos, paisagísticos, artísticos, arqueológicos, paleontológicos, ecológicos e científicos. Como vimos anteriormente, tem a ver com o processo identitário, tem a ver com aquilo que importa para a nossa identidade, como indivíduos, como sociedade, e a partir do que importa é que as leis foram criadas. Tipos de patrimônio, que a gente depois vai esmiuçar um pouquinho mais cada um deles. Patrimônio material, patrimônio imaterial, patrimônio arqueológico, patrimônio ferroviário e patrimônio mundial. E esse IPHAN, que a gente vai falar muito dele, né? A gente já ouviu e com certeza vai ouvir muito ainda falar dele ao longo das nossas conversas, é ele quem regulamenta aquilo que vem a ser patrimônio. Mas não é ele quem define. A gente vai entender isso um pouquinho lá para frente, como esse objeto, ou como esse prédio, ou como essa comida, enfim, vira patrimônio e é reconhecido pelo IPHAN. Nesse momento, eu vou contar um pouquinho da história do IPHAN. O IPHAN foi um desejo de artistas, historiadores da década de 30, na verdade até um pouquinho antes disso, que eles lutavam para que patrimônios, para que monumentos não fossem derrubados. Então eles conseguem convencer, dentro de uma Constituição, dentro da era de Getúlio, do governo de Getúlio, na década de 30, que fosse criado esse patrimônio, esse IPHAN. E esse IPHAN, ele nasceu em 1937, através da ação de vários artistas e historiadores, como eu disse. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Lúcio Costa, Carlos Drummond de Andrade e Afonso Arinos, e outros que também estavam na luta dessa formação de patrimônio. Dentro das normas do IPHAN, existem duas maneiras de se regulamentar ou uma manifestação ou um objeto, que são o tombamento e o registro. O tombamento, eu vou exemplificar assim: tudo aquilo que eu posso pôr a mão, que eu posso tocar, que eu posso apalpar, ou mesmo que eu posso ver, já que às vezes eu não consigo alcançar, que é físico, eu chamo de tombamento. Então, igrejas, edifícios, paisagens, objetos, enfim, tudo isso é tombamento. Por quê? Porque eu posso pôr a mão, eu posso tocar. E a outra maneira é o registro. O registro é tudo aquilo que eu não posso pôr a mão. É tudo aquilo que é transmitido, geralmente, de geração a geração, através das memórias, através dos fazeres e ofícios. Por exemplo, um pão.
No Nordeste a gente tem o bolo de rolo. O bolo de rolo, tá, mas eu posso tocar, eu posso comer, sim. Mas o importante do bolo de rolo é a maneira de fazer. Assim, aqui no Espírito Santo, por exemplo, nós temos o ofício das paneleiras de goiabeiras, das panelas de barro. Então, o que entra no registro para o IPHAN não é a panela em si. Se é um registro, é a maneira de fazer. Então, me importa a panela? Me importa, né? Um símbolo aqui do estado e tudo mais. Mas, para título de registro pelo IPHAN, me importa a maneira de fazer, cada etapa de feição dessa panela de barro, que é passada a muitas gerações e é feita da mesma maneira. O barro retirado do mesmo lugar, o tanino retirado do mesmo lugar e todas as outras etapas para que essa panela seja feita. Então, o tombamento é aquilo que eu posso pôr à mão, que é físico, que é móvel, mesmo ruínas, igrejas, prédios, monumentos, a paisagem. E o registro é tudo aquilo que é feito por nós, de gerações em gerações, através de memórias, através de que não se põe à mão, por mais que às vezes seu produto seja físico, né? Como o bolo de rolo e a panela de barro. Mas o que importa para nós é a maneira como isso é passado de geração a geração. Essa história que é contada para que esse objeto exista. Tombamento, uma curiosidade. A palavra tombamento se refere às torres de tombo em Portugal, onde ficavam registros dos patrimônios de Portugal e muitos registros de patrimônios do Brasil. Então, são as torres de tombo. Então, se são torres de tombo, se intitulou tombamento. Não que a gente vá tombar algum edifício, muito pelo contrário, a gente vai preservá-lo. Mas essa palavra tombamento vem daí, das torres de tombo. Tombo, em Portugal, no sentido pleno da palavra, são livros. Então, a gente tem vários livros de tombo. E aí o IPHAN hoje também tem seus livros de tombo. Não são livros físicos, pelo menos até onde eu saiba não, livros físicos como era feito séculos e séculos passados por Portugal, que eram livros mesmo pesados, onde se registravam esses patrimônios. Mas a palavra vem daí, tombamento. E registro vem dessa função de registrar. Então, eu estou aqui agora registrando a minha fala. A maneira que eu registro a minha fala é um tipo de registro. Então, para que o registro aconteça, precisa ter alguém que conte, gravação, filmagem, escrita, outras tantas maneiras de mostrar aquele objeto ou aquela maneira de fazer, já que é registro, para que fique no sentido de proteção e amparado pelo IPHAN e, consequentemente, pelo governo federal. Para que o registro, assim como eu estou registrando aqui, aconteça, ele passa por outras transformações. Ele não é simplesmente escrito lá um documento e ele recebe uma plaquinha com certeza vocês já viram alguma por aí, se não, comecem a buscar essa plaquinha dizendo imóvel tombado pelo IPHAN. O registro é diferente. No registro importa toda a feitura. Se eu estou gravando para vocês aqui, então, por acaso, eu vou registrar como acontece o Congo no Espírito Santo. Então, eu vou formar um documentário com várias bandas para entrar com esse pedido de registro. Então, vai ficar registrado
dentro do IPHAN, escritos, manuscritos, gravações, tudo aquilo que se refere ao Congo no Espírito Santo. No caso das paneleiras, a mesma coisa. Então, tombamento é o que eu ponho a mão, registro é aquilo que eu posso contar, que eu posso ver como faz, que eu posso transmitir. Então, vamos lá. Patrimônio material tem uma designação que diz assim: o patrimônio material protegido pelo IPHAN é composto por um conjunto de bens culturais classificados segundo a sua natureza, conforme os 4 livros de tombo. No primeiro, arqueológico, paisagístico e etnográfico. No segundo, histórico. No terceiro, belas artes. E no quarto, das artes aplicadas. A Constituição Federal de 88, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio cultural a reconhecer a existência de bens culturais de maneira material e imaterial e estabelecem outras formas de preservação, como registro e inventário, além do tombamento, que é adequado principalmente à proteção de edificações. Os bens tombados materiais, eles se referem ao que é importante para aquela cidade, ou para aquele bairro, ou para aquela nação, com detalhes de alguns, eu vou trazer exemplos de alguns patrimônios.